Está começando mais um podcast do Radinho para você ver, ouvir, experienciar nossos convidados e convidadas que passam por aqui. Eu sou o André Jonatas, estamos gravando aqui no estúdio Radinho, Soluções para Podcast. Estou eu aqui e meu amigo Deoclésio Castro. Oi, Deoclésio, tudo bem contigo? Opa, tudo bem, André? Tudo bem. Bem-vindos aí os nossos espectadores também, independente do horário e da plataforma. Exatamente. Tá preparado para mudar o seu estilo de vida com o nosso convidado de hoje? Rapaz, o homem é uma inspiração, viu? Em todos os sentidos. Não, um dos motivos dele estar aqui é para transformar a minha vida. Olha a responsabilidade que eu tô jogando para ele. Bom, em 2007 eu tive o prazer de entrevistar o nosso convidado de hoje. Era uma revista, né, mais experimental, um começo de carreira chamada Revista Bússola. Ele já disse que tem uma edição, quero ver porque eu não tenho. 15 anos depois ele tá aqui conversando comigo no podcast do Radinho. Bem-vindo, José Albano. Muita honra estar aqui no Radinho. José Cordeiro Albano, é isso? Cordeiro Albano. Cordeiro Albano, José Isso. Albano. Legal. O José Albano é fotógrafo. Se você não conhece, né, enfim, eu não vou subestimar o ouvinte e o espectador, mas você tem que conhecer o José Albano. Ele é fotógrafo, é ambientalista, né, tem formação em letras, português e inglês e tem uma experiência muito grande em vida alternativa, que deveria ser a vida da regra, né, para que as pessoas fossem mais felizes, mas é considerada alternativa. E a gente vai falar um pouco sobre isso. Eu quero começar falando sobre celular, porque ele diz que não tem celular, né, nas suas palestras e tal, mas a gente trocou uma ideia pelo WhatsApp. Mudou de ideia, entrou no mundo digital, Zé? Eu dizia que não tinha celular e realmente eu não tive. Eu não tive até um ano e pouco atrás, quando a minha família me forçou mesmo, me empurrou um celular usado, antigo, pequeno assim, para pelo menos eu me comunicar. Entendi. Porque eu faltei a um evento da família que eles estavam me esperando e eu não fui, acho que eu esqueci, não me lembro, e não consegui um contato comigo pelo fixo, não sabia onde eu estava, pensava que eu tinha caído da moto, alguma loucura dessa. Aí se reuniram e disseram, nós vamos forçar você a ter um celular, você tem que ter um celular. Não quer comprar, pois nós vamos lhe dar um celular. E me deram um celularzinho para começo, né, um ano e meio atrás. Aí eu usei aquele troço durante um tempo, achando ruim e tal, esquecendo de carregar, esquecendo de levar no bolso, enfim. Por muitos anos você não teve, né? É difícil se habituar. Exatamente, mas aí eu, ao descobrir o WhatsApp, eu achei que era uma ferramenta de comunicação muito abrangente e muito impressionante, como você pode falar e se comunicar com amigos, inclusive no exterior e tudo. Aí eu comecei a achar que o celular que me deram era insuficiente. Aí se não quero isso não, era o Android Jelly Beans, Android número 4, sei lá, assim, incapaz das modernidades. Não aí atendi. Agora eu tenho um celular, um Motorola, assim, olha só, bem mais parrudo. fotografa por ele também? Fotografo por ele também, filmo por ele também, pago conta por ele também, enfim, eu entrei nesse mundo do celular porque reconheci que era uma teimosia que estava me prejudicando, afinal de contas. Era só o orgulho de dizer, não tenho celular, não quero, não gosto. Aproveitando aqui, desejando um feliz aniversário, né? Você fez agora de 13 de março. 78 anos. 78 anos aqui. E piorando. Zé, você está aposentado. Eu estou aposentado. Mas você é uma pessoa de movimento, né? O que você está fazendo atualmente? Eu sempre digo que um fotógrafo ele se aposenta do fazer fotográfico, mas ele nunca se aposenta do arquivo que ele acumulou ao longo de décadas, né? Então eu devo ter aí 150 mil fotografias, não estou chutando assim, mas é um trabalho que é o resto da minha vida mexer nesse arquivo, jogar fora o que não presta, salvar coisas que nunca vieram à tona, estão em negativo ainda. Fotos da minha filha, por exemplo, quando criança, num filme de 36 poses, eu escolhia 2 ou 3, o resto ficou lá. Então, a minha história agora é descobrir e levantar esses arquivos, editá-los, digitalizá-los e poder jogar na internet e tal, enfim. Organizar a carreira que ficou gravada nesses
nessas inúmeras fotos. Legal. Na conversa que a gente teve há 15 anos atrás, a gente falou sobre fotografia, né? A entrevista foi feita por mim, pelo jornalista Sérgio de Souza. Um grande abraço, Sérgio. E a gente falou sobre essa coisa da popularização da fotografia, né? Elas, como muita coisa, como por exemplo a informação, deixou de ser exclusividade do jornalista, né? Passou a ser, né, domínio de todo mundo que tem um celular. A fotografia também, né? Isso. E você tem uma opinião sobre essa questão da popularização, que muita gente diz que banaliza a fotografia, mas você entende de outra forma, né? É um direito à pessoa. Eu acho que é um direito. Eu me lembro, uma das grandes coisas que eu fiz nesse projeto dos Albanitos foi fotografar essas crianças, esses meninos, na infância deles. Trouxe fotos aqui, né? Sim, porque no século passado, quando eu comecei esse trabalho, que era 1989, 90, 1989, né? Sim, 90, não existia fotografia digital. E os meninos de uma zona pobre onde eu moro, né? Não tinham fotos. Então eu imaginei assim, existe os sem terra, existe os sem teto e existe os brasileiros sem fotos. Então eles não tinham fotos. Então a infância inteira era o que sobrava, talvez fosse um 3x4 numa carteirinha da escola, né? Então eu fotografei esses meninos e era um privilégio para eles ter as suas fotos feitas. Hoje não tem mais esse problema, não existe mais. Por quê? Porque todo mundo tem o direito de fotografar, com o celular até, com qualquer câmera digital. Eu acho que isso é uma grande coisa. Eu influencia na autoestima, né? Tem aspectos lógico. Pessoais também, né? Lógico. Eu acho que a fotografia é um espelho congelado. Você congela o seu reflexo, vamos dizer assim. Então, eu acho muito importante que tenha sido popularizado. Não tenho nada contra, nada. Pelo contrário. Não, excelente. É uma ótima mensagem, né? Para trazer para quem fala que quando uma coisa se populariza, se banaliza, né? Muitas vezes Se banaliza também, mas se o povo é banal, então que seja... que seja um não retrato tem só o lado povo. negativo, né? Não tem. E um bom fotógrafo vai ser sempre um bom fotógrafo e vai se destacar. Mesmo no meio de milhões de fotos que são postadas todo dia nas redes sociais, por exemplo, né? Tem muita besteira, mas uma boa fotografia bem resolvida, ela vai chamar atenção, ela vai marcar espaço, ainda vai. Da imagem para o áudio. Você escuta podcast, a gente estava conversando aqui, né? Eu escuto. A Rádio Escafandro. Maravilhoso. Tem a Rádio Guarda-Chuva, que tem outros tantos, né? A Escafandro é a minha preferida. Com Tomás Chiaverini, né? Isso, eu gosto até da voz do cara. Muito assim, legal. Muito legal. E eu escuto também a Aileen Aleixo, que tem um podcast chamado Vice Food. Food em inglês, F-O-D. Sim, legal, então, sobre... Como ela é uma jornalista especializada em culinária, e não só culinária, mas toda a alimentação e a gastronomia e também a agricultura, a origem dos produtos, então ela é fantástica, é uma paulista danada, que já tem mais de 75 episódios do podcast dela. Maravilhoso, e fica aí a dica de podcast do José Albano. Zé, a pandemia mexeu contigo? O que mudou nesses 2 anos, que ainda continua, mas um momento maior de abertura, naquele momento de fechamento, mexeu contigo? Você já é muito caseiro, mas... Mexeu porque a minha casa sempre foi uma casa de muito movimento social, né? Uhum. Muita gente passando lá, visitando, mochileiro chegando com a mochila e uma barraca para armar lá no meio das árvores. E eu sempre gostei muito disso. E quando veio a pandemia, houve uma redução dramática mesmo. Eu cheguei até alucinações. Eu via assim, gente chegando, o toque do sino no portão tocando. Pelo hábito, ou então uma porta de carro abrindo, fechando. Eu digo, chegou gente. Não chegou, era só minha alucinação. Aconteceu isso. Agora, eu não moro só. Sim. Eu vivo lá, são 4 casas nesse condomínio, estamos agora construindo a 5ª casa, e lá mora permanentemente o filho que eu terminei convidando para ser meu filho, é um dos albanitos, né? Mora com a esposa e com o filhinho deles, e também mora uma sobrinha numa outra casa e uma grande amiga na 4ª casa. Então,
Então eu não estou só. A gente está sempre em interação. Mas eu senti falta dos amigos e do movimento, que agora está voltando. Nós vamos falar desse movimento, nós vamos falar da sua vida alternativa, dos teus projetos. Eu vou fazer uma pergunta que poderia ser feita no final, mas eu quero já dar uma chacoalhada agora. O teu projeto de vida, o teu modo de vida, né? Você está com 78 anos, se Deus quiser vai muito tempo ainda conviver com a gente. Tá valendo a pena? Saúde, mentalmente, fisicamente, valeu a pena esse esforço da vida alternativa, da saúde, do veganismo? Tá valendo a pena? Só tá. Eu tenho mantido muito boa saúde e esperteza mental também. Então, continuo me movimentando na minha motocicleta pela cidade livremente, aos 78 anos. E mantenho-me magro, assim, né? Não fiquei gordão, nem nada. O coração está bom, pressão sempre mais para baixa, nunca pressão alta. E sou muito feliz. Isso também colabora para a saúde física. Sim, certamente. Inclusive você veio de motocicleta, né? Claro. Eu só ando de moto, eu não tenho carro. Não quero carro. Não sei até quando, entendeu? Mas, como eu dizia, não quero celular. Aí admiti o celular. Não tenho carro. Pode ser que um dia eu admita ter um carro, mas por hora eu vou usar a moto. A vida dessa fluidez, né? Eu vou usar a moto até eu mesmo decidir que chegou, que bastou, né? Entendi. Porque uma queda pode ser bem grave na minha idade. Zé, quem foi Regina Targino Moreira Lima? Quem foi, quem é? O que é que isso representa? O que é que essa mulher representa na sua vida? A mulher da minha vida. Eu sou um indivíduo do signo de Peixes. Eu não tenho grandes estudos de astrologia nem nada, mas o signo de Peixes tem uma característica que para mim bate corretamente. Aí diz assim: Peixes, no máximo 2 amores na vida. E a Regina foi esse amor na minha vida, entendeu? Entendi. A gente está separado há 30 anos, mas continuamos amigos, continuamos colaboradores nos projetos da família, da nossa filha, das netas e tudo. Nos vemos, conversamos, é fantástico. Faz um retorno do início, como foi esse começo? A Regina foi minha aluna de fotografia, no curso de fotografia de extensão da Casa Amarela da UFC. E era uma aluna charmosa, me chamou a atenção e começou um namoro assim, e evoluiu. E a Regina, ela tinha herdado da venda de um imóvel que a família dela tinha em Brasília, e o pai tinha falecido já fazia tempo, e esse imóvel foi vendido, uma chácara. Então, coube a cada filho um dinheiro, né, que ela resolveu empregar na compra do espaço em Sabiaguaba, onde nós moramos. Então, eu não tinha dinheiro, eu tinha um Fusca para levar a gente para lá e tal, trazer. Mas ela pôde, ela decidiu fazer esse investimento na nossa vida para a gente começar o nosso casamento, que foi inclusive feito lá, embaixo de uma mangueira, né, no sábado de manhã, e para a gente começar a nossa vida com esse conforto de morar num lugar tranquilo, no meio da natureza, numa casinha bem compacta, mas bem confortável, que ela mesma desenhou, e foi a mulher que me proporcionou a paternidade também, que foi uma grande... A coisa melhor que eu fiz na minha vida inteira, não foi nenhuma foto, nenhum livro, nem nada, foi minha filha, foi a filha que eu tive com ela e que nós criamos juntos de uma forma exemplar, não só durante os 10 anos que fomos casados, como também os 30 anos que estamos separados e que nunca houve uma única divergência relativa à nossa filha. Foi uma grande unidade, uma grande, como é que se chama, integração. Tanto que... Sinergia. Tanto que quando a gente se separou, assim, consensualmente, ela disse assim para mim: eu poderei ter outro marido, mas outro filho só terei se for com você de novo. E eu disse, pois eu estava para lhe dizer a mesma coisa, eu poderei ter outra mulher, mas outro filho só terei se for com você de novo. Deu tanto certo, né? Pois é, mas assim, aí as namoradas que eu tive depois
Todas queriam filho. Eu digo, não, filho só com a Regina. Aí papocava, né? Terminou a relação de convivência, mas tem um contrato moral ali de só ter filho juntos. E a nossa filha é a melhor pessoa que eu conheço no mundo e ela também. Então a gente tem uma... Legal. A gente tem, assim, como é que eu vou dizer? Eu não podia imaginar uma situação mais privilegiada, entendeu? De criar e de produzir um ser humano. Foi isso na companhia dela e o que nós fizemos por essa filha aí. Inclusive, ela tem também a ver com relação à sua casa, né? Vamos falar da sua casa, que ela é um personagem da nossa conversa. Pois é. Como foi essa descoberta da Sabiaguaba, né? O que é que o barulho urbano te expulsou da cidade para você ir pro campo, vamos chamar assim? Pois é, existe, na realidade, quando você fala minha casa, nós estamos falando no estúdio que eu adotei como minha casa depois que Regina e eu nos separamos. Porque a primeira casa onde nós moramos juntos, e nasceu Emília, criamos e tal, essa primeira casa foi a Regina que desenhou, não era uma casa de taipa, era uma casa de tijolos. Sim. Embora rústica, carnaúba e tal, umas coisas, lajotões e tal, muito bem desenhada, muito linda a casa, até hoje é muito linda. E a Sabiaguaba nasceu quando a gente estava querendo juntar, né, vamos dizer, juntar as escovas de dente. A gente estava querendo se casar e a gente nem queria, na realidade, se casar. As famílias foi que forçaram a barra e tal. Então, nós dissemos, mas nós não queremos casar em igreja e não queremos padre. Aí eles arrumaram um altar embaixo da uma mangueira, no quintal da casa lá, na Sabiaguaba, e arrumaram um frade. Não, padre não pode, mas a gente trouxe um frade. Frei Memória, bem gordão assim. Já começou aí a vida alternativa, aí já começou? Começou, e a história foi porque eu fui convidado para ser intérprete de um fotógrafo francês que estava fotografando a costa nordestina, as falésias, as dunas e tal. E ele alugou um teco-teco, um avião pequeno, e precisava de um intérprete que traduzisse para o piloto as instruções dele. Passe mais baixo, em cima daquela duna, volte para eu fotografar aquela lagoa, mais alto para eu ter uma panorâmica e tal. Sim. E eu falo francês e inglês, então usei meu francês para ser o intérprete desse fotógrafo, né? E então, quando subimos lá do aeroclube, passou o Cocó e tal, tinha umas salinas ainda, e depois do Rio Cocó eu vi Sabiaguaba, e aí eu fiquei impressionado com a beleza daquilo, eu digo, é ali que eu quero morar, é ali. Aí fui eu com a Regina explorar o lugar, passamos 3 fins de semana nesse Fusca, tentando chegar lá, para acertar como chegar. Finalmente chegamos e aí decidimos que era lá que a gente Atolaram queria. muito, porque tem umas dunas por ali, né? Tem. Não. Nós decidimos que era ali, então a Regina fez essa compra de um terreno bastante grande, são 5.000 metros quadrados, e foi feita essa casa e a gente começou a nossa vida ali, né? Aí depois, em 86, foi em 75, em 86, quando a gente separou, eu já tinha construído um estúdio fotográfico, um estúdio, laboratório, arquivo, uma unidade de trabalho. Lá do lado da casa. Não é bem do lado, uns 30 metros, assim, do lado mas oposto no terreno, do terreno. É do lado oposto do terreno. Sabiaguaba. Tudo que a gente falar aqui é Sabiaguaba. Tudo é Sabiaguaba. Certo. Eu tinha construído porque eu terminei largando o meu emprego que eu tinha, né, na Scala Publicidade, como fotógrafo, né, deles, fazendo fotografia de publicidade. Eu terminei largando exatamente por causa da história do meio expediente que eu impus. Teve uma hora que o meu patrão não tolerou mais isso e disse, ou você volta a trabalhar às 8 horas, como todos, ou você sai. Eu vou ter que lhe dar suas contas. Eu digo, me dê minhas contas. Isso foi... Você já tinha um estúdio? Já. Não tinha. Eu saí... Ah, tá. Aí você chegou pro seu... calma, não vai longe. Eu quero isso aí. Isso aí é importante. Isso aí as pessoas têm que saber. Porque, assim, não pela questão de trabalhar menos e ganhar mais, né? É só pela noção de que você pode negociar
Sim. Se você tiver um valor, né? Sim. Como foi essa história, né? Como foi que você chegou e Não, eu fui contratado pela Scala Publicidade como fotógrafo deles para gerenciar o estúdio e fazer as fotos de propaganda, moda, tudo que eles faziam, né? E isso era um contrato de 8 horas, normal. E eu comecei indo e tal. Aí teve o casamento e tal, e aí... Não, eu já tinha me casado com a Regina. Pois é. E aí a gente começou e tal. Só que era complicado, porque morando em Sabiaguaba, para voltar para o almoço, para voltar para lá, era complicado. E a Regina ficou grávida e eu disse para o patrão, olha, eu vou ficar trabalhando de manhã só até a criança nascer. Quando nascer, eu só venho trabalhar à tarde. Eu preciso da manhã inteira para viver, para ajudar a Regina. Não temos empregada, não temos babá, não tínhamos nada. Morávamos sozinhos lá, isolados no meio do mato. Então eu tenho que passar a manhã inteira lá, cuidando de tudo, cuidando da vida, lavando roupa, fazendo a comida e tal, e ajudando. E ele ficou com a cara assim, meio assim, mas aceitou. Aceitou porque eu rendia muito. Meu trabalho à tarde, eu estendi até 7, 8 horas, talvez, para compensar um pouco, mas eu rendia muito dinheiro para a empresa. Ele me pagava um fixo, mas ele cobrava dos clientes dele o preço por foto, cada foto que era feita. Sim. Então, eu era legal. Valia a pena. Valia a pena para ele. Valia. Ele deixou. Aí, depois que a Emília fez 5 anos... 5 anos você já tinha chegado o telefone na Sabiaguaba e tudo, aí ele me chamou e disse assim, sua filha está com 5 anos. Eu digo, está com 5 anos. Ela já está indo na escola? Eu digo, está ainda na escola, sim. Ele disse, pois então já é hora de você voltar a assumir o expediente completo conforme o contrato original seu. Aí eu falei, olha, eu não vendo a minha manhã por dinheiro nenhum para patrão nenhum. Eu conquistei isso. De manhã é a minha vida que eu vivo. Eu só trabalho de tarde. Aí ele disse, ou você volta a trabalhar de manhã, ou eu vou dar suas contas. Depois me dê agora. Mas eu já tinha telefone. Não, né? é curioso a ideia de trazer assim essa noção do pai participativo, né? De não ter aquela desculpa, não, mas eu tenho que trabalhar. Não. E também tem outra questão que é assim, Zé. Mudou muito, né, de lá para cá, então o trabalho chegou à casa. Então essa divisão ela tá cada vez mais difícil. Não sei se você já chegou a ler ou ouvir alguma coisa sobre isso. Tá cada vez mais difícil. Tá aqui, ó, o trabalho no celular. Né? Isso. Então, não sei se essa negociação seria possível hoje, mas é algo a se pensar, porque a sociedade também não pode ir para um poço sem fundo. Eu estou me lembrando aqui de um colega, o Sidney, um abraço, que mora no Canadá, e lá a licença paternidade, depois se o Deoclésio conseguir dar uma pesquisada aí, é diferente, né? Assim, é muito mais tempo. Na Escandinávia é 1 ano. Um ano, né? 1 ano para a mãe e 1 ano para o pai. Pois é. Impressionante. No Brasil tem... E o pessoal não quer ter filho. Dias. Assim mesmo. Mesmo assim. A turma não quer ter filho. Lá deve ser um incentivo, né? Mas é isso, né? Ainda há essa desigualdade muito grande, né? Do peso e da pressão sobre a mulher, né? Eu acho que a mensagem que você traz sobre isso é importante. O Deoclésio quer fazer uma pergunta sobre a casa, Deoclésio? Primeiramente, vou trazer aqui a informação do Canadá. Né? No Canadá são 37 semanas de licença, vamos dizer assim, maternidade e paternidade. Você pode dividir quantas semanas o pai vai tirar, quantas semanas a mãe vai tirar, mas no total são 37 semanas. E 37 semanas significa quantos meses? Rapaz, quase 10 meses, né? Dá quase 10 meses. Então tá no rumo da Escandinávia, que é 1 ano. E eu não sei se é remunerado lá no Canadá. É remunerado. Remunerado, né? O governo arca com parte do salário. Tem subsídio do governo. Não, e eu lhe digo mais, na Escandinávia, né? Depois da criança fazer 1 ano de idade, aí tanto o pai como a mãe têm direito a solicitar meio expediente até a criança fazer 7 anos. Só que aí vai ganhar menos. Então você foi pioneiro no Ceará. Eu fui pioneiro em manter meu salário. Manter meu salário e trabalhar só meio expediente, em função de estar com a criança. A gente está falando aqui, isso é absurdo. Não é absurdo, não. Isso é viável, é possível, tem experiências no mundo.
Tem que ser debatido. Não, e nós, Hoje tem que nós ser fomos debatido. pioneiros também numa outra coisa. Quando a gente separou, a Emília tinha 9 anos. E foi uma separação consensual, né? A gente decidiu que não tinha como levar adiante o casamento, tinha outros planos, a Regina tinha outros planos. Aí a guarda, naquela época, era da mãe. Filho, casal separou, guarda da mãe. A Sim. não ser que impossibilitado por doença ou uma outra situação. Aí nós fomos para o juiz e dissemos, não queremos isso, nós queremos uma guarda compartilhada. A Emília passa metade do tempo com a mãe e metade do tempo comigo. Não, mas Isso foi há quanto tempo atrás, mais ou menos? Isso foi em 86. Aí o juiz disse, isso não existe. Não existe na lei. A guarda é da mãe. Disse, mas nós exigimos isso. Com lei ou sem lei, nós vamos fazer assim. Aí ele disse, tá bom, então eu vou escrever aqui. Guarda da mãe com visitas ilimitadas do pai. Pronto. Foi a forma que ele conseguiu de adaptar para a lei que existia na ele época. Escreveu isso Porque no hoje contrato. não é mais assim, né? Não, hoje já existe mudou. a guarda compartilhada. Hoje existe, né? Então nós fomos pioneiros também nisso. Rapaz, eu tô dizendo, ó. Cola no Zé que é sucesso. Deoclésio. Eu queria te perguntar, Zé, primeiramente, suas histórias são sensacionais, né? Mas eu queria te perguntar, não era nem sobre a casa. Eu queria te perguntar como foi essa tua história de pegar uma moto 125 cilindradas e sair pelo mundo. Eu quero que tu comece aí um pontapé nessa história aí pra gente. É muito engraçado porque eu sou pancada mesmo. Ninguém espere nada de mim porque eu posso fugir pela tangente. Eu detestava motocicleta. Eu tinha ódio à moto. 3 vizinhos tinham moto e a zoada da moto me incomodava. Quando uma moto passava tirando fina perto da minha janela, do meu Fusca, eu ficava virado, cara. Quase que batia no meu espelho retrovisor. Era um inferno, eu tinha ódio à moto. E nós tínhamos 2 Fuscas, o meu e da Regina. E eu estava muito satisfeito da vida e tal. E já trabalhando em casa, né, assim, no meu estúdio, eu recebia às vezes telefonemas de telemarketing, né? Sim. Então me telefona um cara para querer me vender um consórcio de carro. E quando eu tinha tempo livre, eu gostava de ficar brincando de gato e rato, dando esperança a ele que eu ia comprar e depois usando um argumento fatal de que não ia comprar coisa nenhuma. Mas eu soltava a corda primeiro só para frescar com o cara, né? Com o vendedor. Maldade. E ele falando do consórcio e tal, porque você, um carro novo, né? E eu ia, né, argumentando e reargumentando. Aí no fim eu cansei da brincadeira e disse, olha, cara, é o seguinte, eu não vou comprar carro coisíssima nenhuma, eu já tenho meu carro, estou muito satisfeito. Se eu fosse comprar qualquer outra coisa, seria uma moto. E eu pensei que isso ia cortar o papo, né? Aí o cara disse, moto? Opa! O senhor está certo, porque a moto é o veículo do futuro. Nós também vendemos consórcios de moto, isso porque é que é um a moto vendedor, é isso, viu? porque a moto é aquilo, e eu não tinha argumento, porque eu detestava moto, eu não queria moto coisa nenhuma, e eu não tinha como brincar com ele dizendo o gato errado.